para serem internados. Então ele tinha que excluir um. Ele resolveu fazer um pequeno teste, um rápido teste, para excluir um dos louquinhos. E perguntou, falou, o senhor primeiro da fila, vem cá. 2 mais 2 dá quanto? Ele virou e falou, dá 52. Eu falei, esse é doido mesmo. Deixou de lado. Chamou o segundo, falou, 2 mais 2 dá quanto? Ele falou, dá segunda-feira. Eu falei, esse é pior ainda. Chamou o terceiro, falou, e o senhor, 2 mais 2 dá quanto? Ele falou, dá 4. Ele falou, bom, esse aí já está certinho. Ele falou, como é que o senhor descobriu que 2 mais 2 dá 4? Ele falou, facinho, doutor. É só dividir 52 pela segunda-feira. Então, as contas que estão feitas aqui nesse relatório nosso, eu diria que foram feitas dividindo 52 pela segunda-feira. O grau de impropriedade, de inconsistência das contas que foram apresentadas aos produtores rurais, os senhores vão poder analisar aqui dentro, é algo que eu diria até criminoso, submeter um setor desse, com pouca informação, com pouca divulgação, a uma pressão como a que o setor viveu, e que acabou desaguando num processo de securitização que começou, não terminou, e nós achamos que no quadro atual o setor não tem renda suficiente para bancar a securitização na frente. Esse segundo trabalho é sobre a renda rural. É como é que o setor perdeu renda nesses últimos anos, é um pouco daquilo que o deputado Luiz Estevam estava comentando aqui. Eu queria passar, em primeiro lugar, esse documento aos senhores. Nós preparamos um documento, o fizemos por escrito, para até poder justificar aqueles deputados ausentes que também pudessem participar dessa luta do setor rural. Esse documento nosso, ele vai enfocar 3 assuntos. Uma é a questão fundiária, outra é a questão creditícia e o outro é a questão tributária. Então, alguém poderia perguntar, mas o setor rural só tem esses 3 problemas? Não. Nós temos uma infinidade de problemas. Mas gostaríamos de enfocar esses 3 na nossa primeira rodada. Eu acho que nós teremos a oportunidade de voltar a essa casa com outros 3 problemas e assim podendo informá-los das nossas dificuldades para que os senhores possam, através de leis, ir organizando a vida do produtor rural. A questão fundiária no Distrito Federal, ela está posta de uma maneira, originalmente, eu diria que até bastante interessante, porque naquela ocasião da Fundação de Brasília, nós não tínhamos tecnologia para nada, a atividade rural era muito difícil, no Cerrado era praticamente impossível, então foi montado todo um aparato de Estado que servia de subsídio de toda forma ao produtor rural. Então nós vamos arrendar terra, nós vamos ter a Fundação Zoobotânica que vai vender adubo subsidiado, vai fornecer semente, vai alugar máquina, isso tudo foi o primeiro instante. Depois esses subsídios foram desaparecendo e em seu lugar foram surgindo ônus. E sobrou desse subsídio todo uma brutal discriminação associada a uma ilegalidade. A ilegalidade está em que o próprio Estatuto da Terra, que é o principal documento fundiário que esse país tem, ele reza que o governo não pode ser proprietário de terras, a não ser em caráter transitório ou em terras destinadas à pesquisa. Isso está no Estatuto da Terra. O governo pode ter terra? Pode. Transitoriamente, enquanto ele organiza um projeto de colonização. O governo pode ter terra? Pode, para fins de pesquisa. O governo não pode ter terra como locação. Mas é o governo federal? Não. É o governo federal, estadual e municipal. Portanto, o Distrito Federal, legalmente, não pode ser possuidor de terras para fins de locação. O segundo é que em nenhum país do mundo mantém propriedades rurais. Nenhum país do mundo. Todo mundo que tinha já abandonou, já transferiu, já vendeu. Os países nórdicos que eram próprios nisso, nenhum deles mais é proprietário de terra. A única exceção mundial é a Austrália. A Austrália tem regiões onde tem terras públicas, que são arrendadas praticamente por períodos centenários. São prazos de arrendamento de 90 anos. Então, não se justifica que o Distrito Federal mantenha terras arrendadas. Eu chego até a imaginar que essa casa já produziu legislação necessária e suficiente para que nós pudéssemos dar início ao processo de venda dessas terras. A legislação do Prodecon que essa casa aprovou, ela reza que se um empresário quiser fazer algum investimento, ele apresenta um projeto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico,
esse projeto lá é examinado e estudado, e o governo pode aportar recursos financeiros, pode aportar benefícios creditícios, benefícios tributários, e pode vender terreno para o cidadão montar sua fábrica. Isso está lá, isso é feito rotineiramente. Hoje o CDE aprovou 27 projetos. Nesses 27 projetos, diversos deles estão sendo vendidos terreno diretamente para os empresários que querem montar as suas indústrias, querem montar os seus negócios aqui no DF. Por que que essa mesma legislação não permite que um produtor rural que já tem um projeto implantado há 15, 20, 30 anos, produzindo, não pode, através desse mesmo conselho, comprar esse pedaço de chão? Então, nós achamos que essa estrutura está mais ou menos organizada. Agora, algo que é angustiante para nós e não está organizado é a discriminação que acabou sobrando do artigo 347, onde os funcionários públicos, parentes e contraparentes, são discriminados no processo de arrendamento. Eu queria, para aqueles que não estão familiarizados com a lei orgânica, é vedada a destinação de terras públicas rurais do Distrito Federal a membros e servidores dos poderes executivo, judiciário e legislativo, incluídos os tribunais de contas, bem como a dirigentes de órgão e entidade de administração direta ou indireta, a cônjuge ou companheiro, parente consanguíneo, afim, ascendente ou descendente, até segundo grau das autoridades indicadas no inciso 1. A um mesmo beneficiário por mais de uma vez e mais de uma parcela do lote rural. A proprietária de imóvel rural e a beneficiário de concessão de uso ou arrendamento, sejam eles pessoa física ou jurídica, ainda porque o dependente, cônjuge, companheiro ou preposto. Existem um número grande de projetos, como diz o deputado Renato Rainha, de processos presos na Fundação Zoobotânica, engastalhados nesse artigo 347. Essa casa, quando fez, esse assunto veio à tona, e os senhores deputados foram muito claros. Isso só se aplica aos contratos futuros. Como a Fundação Zoobotânica não tem nenhum contrato novo, não existe nenhum lote novo de terra a ser celebrado, todas as terras disponíveis já estavam arrendadas, então esse artigo não deveria se aplicar nunca no DF, porque ele já tinha, o processo de arrendamento já tinha sido implantado. Então não faz nenhum sentido hoje a Fundação Zoobotânica se ater a esse contrato para não renovar os seus arrendamentos. Os senhores imaginam uma situação de um cidadão que é produtor rural, ou seu filho resolveu prestar um concurso público, e é aprovado nesse concurso público. De duas, uma. Ou ele desiste do concurso público, ou ele tem que devolver o arrendamento. Então, é algo absolutamente impróprio numa cidade que foi feita para ser administrativa, e tem essa grande parte no setor de serviço. Então, esse artigo já tem uma proposta, um projeto do deputado Daniel Marques, que é uma emenda à lei orgânica, já corrigindo esse lapso, ou essa má interpretação do artigo 347 por parte da Fundação Zoobotânica. Então, eu queria, primeiro apelo nosso a essa casa, que, junto com a titulação, ela viesse, em primeiro lugar, essa modificação na lei orgânica, para que permitisse, retirasse essa insegurança que está em cima desses produtores rurais, que são, ou têm parentes que são funcionários públicos. Isso, para nós, é uma sangria desatada. O segundo item é enfrentar efetivamente o problema da titulação. Eu acho que não há mais o que postergar, nós não temos nenhum exemplo no mundo, isso não é mais saudável. As referências de Braslândia, está aqui o deputado Edmar Pirineus, há muitos anos naquela cidade, o doutor Renato Simplício, eu me lembro dele telefonando para nós na secretaria, olha, eu quero titular mais áreas lá no INCRA, lá em Braslândia. Essas áreas estão tituladas há anos e nunca foram repartidas, nunca foram nada, são áreas de produção rural normal. O que leva à partição de uma área não é o interesse do produtor. O que leva à partição de uma área é a demanda econômica originária pela cidade. Então é a cidade que vai lá forçar o parcelamento. Não adianta eu querer ou não querer, se não tiver interesse econômico naquilo, ninguém vai conseguir parcelar nada. Então, no parcelamento, nós queríamos um primeiro enfoque, primeira ajuda dessa casa, na solução do parentesco para poder agilizar esse processo. E concomitantemente, enfrentarmos o problema da titulação, porque não há nenhuma razão mais para se postergar esse problema. Na questão creditícia, o governador Ornelas, ele bem fez uso do Fundef. Nós temos dois fundos de fomento aqui no Distrito Federal. Um é o Fundef e o outro é o Fundo do Centro-Oeste. O Fundef, ele tinha a sua origem, os seus fundos advinham do ICM do trigo importado.
nós até perdemos referência de quanto eram esses valores, mas eu gostaria de mencionar alguma coisa para os senhores. Aquele edifício sede do BRB, ele foi feito integralmente com recursos do Fundef. Boa parte do capital que o governo tem na SEB, na TCB, na Telebrasília, na CAESB, são recursos advindos do Fundef. E essa casa aprovou uma legislação definindo as regras para a utilização dos recursos do Fundef. Uma parte ao poder público e outra parte ao poder privado, porque antigamente o grande usuário do Fundef era o poder público. Então, nós queremos que o poder privado também use uma parcela do Fundef. Infelizmente, a partir de 88, a reforma constitucional, ao modificar a distribuição do bolo de dinheiro, ela tirou do setor, tirou de Brasília o dinheiro do ICMS do trigo. E o Fundef ficou sem fundo gerador. Nós, em 92, 93, o governador Roriz tinha uma proposta da área da Fazenda para aumentar o ICMS de telecomunicações, de 17% para 25%. E nós, naquela época, no governo, não concordamos com esse aumento. Isso surgiu uma discussão, onde ficaram envolvidas as entidades de classe do Distrito Federal, e no final surgiu uma proposta que foi acolhida com uma proposta harmonizadora. O setor empresarial concordava com o aumento do ICMS das telecomunicações, desde que esse aumento fosse direcionado para o Fundef. Como não é permitido a vinculação na montagem do orçamento, eu não posso ter nenhuma vinculação tributária, quer dizer, eu não posso ter uma parcela do ICMS de telecomunicações como fonte de recursos do Fundef, isso é vedado. O que nós queríamos é que essa casa, ao montar o orçamento, destinasse um percentual, e naquela ocasião era 1/3, do ICMS de telecomunicações, para fundos do Fundef. E a partir daí o CDE vai repartir esses recursos do Fundef, conforme diz a lei e conforme já aprovado por essa casa. É um fundo importante para nós, porque ele é um fundo que pode ser decidido e gerenciado integralmente pelo Distrito Federal. E todo o Estado tem um fundo de apoio. Essa casa aprovou um fundo de amparo à pesquisa, essa casa já deu destinações compulsórias ao orçamento. Então, ao propor isso, eu não estou propondo nenhuma novidade. O setor rural precisa de uma fonte de recursos, ele não é exclusivo do setor rural, mas essa casa poderia, na composição do orçamento, na montagem do orçamento, acrescentar essa linha de recursos. O FCO é um fundo constitucional do governo federal. Esse fundo é constituído de parte de recursos do IPI, do Imposto de Produto Industrializado, e parte do Imposto de Renda. E tem por finalidade principal, finalidade de sustentação do fundo, eliminar desequilíbrios regionais, gerar emprego e renda nas regiões mais pobres. E foi com esse espírito que muitos empresários de Brasília tomaram recursos nesse fundo. Empresários que tinham patrimônio, que tinham renda, que tinham uma vida razoavelmente sossegada. E foram tomar recursos no FCO para aumentar a sua renda, aumentar o seu patrimônio e gerar empregos aqui no Distrito Federal. E ao final desse processo todo, esses empresários estão em dificuldade, porque começam a assistir o risco de perder a sua renda e de perder o seu patrimônio. Então a pergunta que se faz é por que um fundo de desenvolvimento pode causar um desacerto desse tamanho? No setor rural, e aqui nós temos 2 gráficos nesse documento dos senhores, que mostram a capacidade de pagamento do setor. Não adianta eu ter um contrato financeiro bem ou mal redigido, se o meu produto em si não dá conta de honrar aquele compromisso que eu tenho. Então, nós colocamos 2 gráficos aqui, um em litros de leite e outro em quilos de frango, onde mostra que, a partir do real, a quantidade física de produto que o produtor tem que despender para pagar a mesma dívida que ele tinha antes é crescente. Isso mostra que o produtor nunca vai dar conta de pagar aquele endividamento. Há um segundo gráfico, é função desses desacertos de contas, onde mostra um descompasso, que é o que o deputado Renato Rainha estava chamando a atenção, entre o contrato original e a evolução da dívida. Então, o cidadão comprou um caminhão e está devendo 2 ou 3, comprou um trator, está devendo 2 ou 3, comprou uma coletadeira, está devendo uma frota. Então, esse processo
oriundo de uma série de contas, uma série de espertezas financeiras, que, ao serem colocadas sobre o setor rural, provocaram hoje o ajuizamento de mais da metade dos recursos do Fundef. E hoje existe dinheiro disponível no Fundef e não tem tomador. Do FCO. Então, é um fundo que tem, o que emprestou está sendo ajuizado, e tem dinheiro para emprestar e não tem tomador. É um fundo de desenvolvimento. Então, esse fundo tem que ser revisto. Então, as entidades estão trabalhando firme para que esse fundo sofra um processo de revisão. O primeiro ato importante desse fundo é a constituição de um conselho que está previsto na Constituição Federal. Esse conselho vai definir as regras do fundo, porque assim nós podemos escapar do banco. As regras passam a ser feitas por nós, e não mais pelo Banco do Brasil, que é o gerente do fundo. Como é que essa casa pode nos ajudar nesse fundo? Acelerando, pelo seu peso político, pela sua pressão política, pelo seu relacionamento político, que o FCO seja revisto integralmente. Que o FCO seja auditado. Que o dinheiro emprestado, que o dinheiro tomado seja visto item por item como ele foi parar. Que cada dólar tomado lá dentro, que virou de dívida 3 ou 4, seja explicado por que dólar cresce desse tanto. A partir daí, nós queremos recontratar o FCO. Esses que já contrataram, terem os seus contratos refeitos, colocando-os em condição de serem agentes de desenvolvimento, cumprindo o papel que o fundo se dispôs desde o seu início. Então, no FCO, em que pese ser uma matéria estritamente da área federal, o que nós queremos é a ajuda política dessa casa. E colocamos aqui dentro exemplos de contas feitas, onde mostra um produtor que contratou um débito de R$ 10.800, ele tem um endividamento próximo de R$ 120 mil. Aqui tem a célula, tem as contas feitas. Então, esse é um outro fato que nós precisaríamos prestar atenção. Há um fato que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores deputados, que é o seguinte: muito nós temos falado sobre o Mercosul, sobre globalização da economia, capacidade de competição do setor, e esquecemos de que essas coisas se fazem com algumas ferramentas. Então, quando nós vamos comparar a nossa situação de produtor rural com a situação da Argentina ou do Uruguai, não queremos comparar com o Canadá, não queremos comparar com os Estados Unidos, vamos comparar com a Argentina e com o Uruguai. Então, a Argentina tem uma taxa de juro ao redor de 8% ao ano. Não, mas é um juro especial. Não, é a taxa de juro comum na Argentina para todo mundo. O Uruguai tem uma taxa similar, o Chile tem uma taxa de juros similar. Então, por que aqui no Brasil nós temos que contratar, num fundo como o FCO, taxas de juros de 8% mais TJLP, que dá 20 e poucos por cento ao ano? Por que é isso? Como é que nós vamos contratar um dinheiro com esse preço para competir com quem tem 8% de taxa de juros? Por que nós vamos pagar carga tributária só de ICMS de 20%? A carga tributária total chega a 33%, contra um país que tem uma carga tributária de 6% a 7%. Então, nós queremos competir, somos aptos a competir, não temos problema nenhum de competição com os nossos vizinhos do Mercosul, só que nós queremos o mesmo instrumental de competição que existe lá fora. De duas uma, ou se proíbe a entrada de produtos agrícolas do Mercosul para cá, o que é ruim para o país, nós queremos abertura, queremos efetivamente competir, ou então nós vamos ter que adequar a nossa carga tributária e a nossa carga financeira ao dos países do Mercosul. A carga financeira, nós queremos que seja enfocada no FCO e no Fundef. Então, são esses dois fundos que devem ter os seus limites máximos de custo semelhantes aos do Mercosul. Não há porquê o produtor rural, o produtor industrial, tomar dinheiro aqui, internamente, mais caro do que toma um cara na Argentina. Eu não tenho como competir. Então, esse quadro discriminatório que se impõe ao setor rural, nós temos importações hoje, não são de produtos agrícolas, nós estamos importando capital de giro. As pessoas compram arroz, por exemplo, lá fora, o revendem aqui pelo mesmo preço e levam um ano para pagar o fornecedor lá de fora, com taxa de juros de 8%. Assim também nós gostaríamos de ter linhas de crédito desse tipo para poder financiar o setor aqui no país. Há poucos dias o governo federal criou uma linha de crédito para o trigo com juros fixos de 12% ao ano,
para estimular os donos de moinhos de trigo a comprarem o trigo do Paraná. O Brasil está importando um horror de trigo esse ano. O trigo está caro e nenhum dono de moinho quer comprar trigo nacional. Mas por quê? O trigo nosso não presta? Pelo contrário, ele é muito bom. O que não presta é o juro. O que não presta é a carga tributária. Por isso que eles vão comprar na Argentina. Trigo com 2 anos de prazo para pagar, juro de 8% e sem imposto. Então por que eu vou comprar trigo no Paraná? Por que eu vou comprar trigo aqui no DF? Não interessa, eu vou comprar na Argentina. Então é preciso que os senhores se apercebam que competir, há dentro da competição um princípio de lealdade, um princípio de equidade. Se não respeitado esse princípio, alguém vai pagar a conta. No primeiro instante somos nós, da área rural. Nós vamos quebrar. E no segundo instante é a cidade, que vai morrer de fome. Morrer de fome e provavelmente ser assaltada até antes de morrer de fome. O terceiro item que nós queríamos chamar a atenção é sobre a carga tributária. Nós colocamos 2 gráficos aqui, nesse documento. O primeiro deles é a evolução da carga tributária no mundo. Então, a Inglaterra, a Hungria, a Irlanda tem carga tributária 0 em comida. 0. A França, a Espanha, a Holanda, a Alemanha, Portugal, a carga tributária no setor alimentar é de 5,5% a 8%. No Brasil, ela é de 32,7%. Então, e um segundo gráfico, ele associa a carga tributária com a renda per capita. Então, enquanto no mundo inteiro países ricos têm carga tributária pequena, aqui no Brasil é um país de carga tributária elevada com renda pequena. Aí a coisa se torna criminosa. Aí o fato é criminoso. Porque você cobrar imposto dentro da comida de quem tem muita renda, talvez fosse até aceitável, mas não é sábio, porque os países ricos não fazem isso. Pelo menos isso não tem nenhuma sabedoria. Agora, você cobrar muito imposto dentro da comida de quem não tem dinheiro, aí eu acho que é criminoso. E é isso que o Brasil está fazendo. É isso que nós fazemos. Essa casa pode dar uma contribuição nesse aspecto? Pode. Recentemente, o governo federal aprovou a Lei Candir. É uma lei que desonera o setor rural do ICMS de exportações e dá uma abertura para que os estados discutam até o dia 30/10, todos os estados do Brasil têm que rever as suas condições de tributação no ICMS. Então, o que acontece conosco no setor rural? Enquanto no comércio, um comerciante compra um produto por 100 e recebe 17% de ICMS de crédito, no setor rural nós compramos por 100 e recebemos 0 de ICMS. Enquanto na cidade ele vende por 150 e se debita de 17% e aproveita aqueles primeiros R$17 como crédito, no setor rural nós vendemos, somos debitados, pagamos sem ter nenhuma contrapartida no crédito. Então é esse cenário que eu acho que essa casa pode produzir um projeto de lei definindo exatamente como isso pode ocorrer. Então nós preparamos um conjunto de sugestões para o ICMS. Então essas sugestões passam pelo seguinte pressuposto: nós queremos pagar ICMS, igualzinho paga o comércio e a indústria. Não, o setor rural quer fazer o que o comércio e a indústria fazem? Nós queremos fazer exatamente isso. Porque nem isso nós não conseguimos fazer. Então, primeiro ponto, queremos ser igual aos demais, não queremos nenhuma exceção. O segundo ponto é que fique bem claro, e isso é o que a Lei Candir está permitindo, o que é insumo agrícola. Porque, de repente, entende o fisco que insumo agrícola é só adubo e semente. E isso não é verdade. Com adubo e semente eu não faço uma colheita. Insumo agrícola é pneu, insumo agrícola é óleo diesel, insumo agrícola é energia elétrica, insumo agrícola é também semente, são os defensivos, é transporte, é peça, é o equipamento, é o trator, é a coletadeira, que ninguém comprou aquilo para passear. Aquilo não é uma televisão, não é uma geladeira, não é um bem de consumo, é um bem de produção. E como bem de produção, ele é componente da matéria-prima, depois de 5, 10 anos nós temos que jogar fora e comprar outro. Então, é esse processo, é essa base essa definição da base de insumo que vai ser o pulo do gato do projeto. E é nessa hora que essa casa tem que se fazer presente.
de colocar como base de contribuição realmente aquilo que é o nosso insumo agrícola. E não deixar a restrição do insumo agrícola, pura e especificamente, a semente e a defensiva. Segundo, o fisco argumenta muito com a figura do diferimento. Diferimento é passar para a fase seguinte da comercialização o recolhimento do imposto. Então, eu vendo milho para quem vai fazer o frango, aquele cidadão que comprou o milho, ou a cooperativa, quando comprou o arroz, é ela que vai fazer o recolhimento. Tudo que nós estamos dizendo aqui não pressupõe a eliminação do diferimento. Ele pode continuar existindo, desde que o nosso crédito seja retratado em uma cambial qualquer, um cheque, uma promissória, que dê direito àquele crédito. Então, quando eu estou vendendo uma saca de produto, quando eu estou vendendo um lote de frango, quando eu estou vendendo vendendo um saco de feijão, eu vendo junto com aquele produto também o meu crédito fiscal. E aí nós vamos receber esses créditos através do nosso consumo de insumos e vamos repassar aquilo para a fase seguinte. Então, que os senhores não fiquem assustados se de repente o fisco chegar e dizer, não, mas isso aí está tudo diferido. O setor rural não paga imposto. É mentira. É que o produtor rural não faz o recolhimento. Mas nós somos os únicos que pagamos imposto integralmente. Nós pagamos uma carga tributária de 100%. Enquanto o setor rural, o setor industrial, o setor do comércio, tem essa carga partida entre uma etapa e a outra da produção. E a nós nos é negado esse direito. Então, aqui é um roteiro de sugestões que eu acho que essa casa vai conseguir propriamente converter isso num projeto de lei, mercê daqueles que já existem aqui, de isenção, de tratamento diferenciado, para que esses produtos, essas isenções, isso tudo continue consolidado nessa nova legislação. Bom, como eu disse no começo, os nossos problemas não são só esses três, mas nós gostaríamos que essa casa se dedicasse ferrenhamente a esses três. Esses três resolvidos, nós podemos trazer outros três consecutivamente, até que nós possamos ter um mínimo de ordenação do setor rural. Eu queria terminar lembrando ao senhor o seguinte: Brasília tem hoje 180 mil desempregados. Um emprego gerado no campo custa seguramente menos de $2.000. O emprego gerado na cidade custa com toda certeza mais de $10.000. Então é um ato de razoável inteligência gerar emprego no campo. A mão de obra que tem demandado Brasília nos últimos anos não é mão de obra que está imigrando de cidade a cidade, é mão de obra que está imigrando do campo à cidade. É uma mão de obra despreparada para a vida urbana. Então, se nós queremos ter Brasília como capital administrativa, como uma referência de civilidade, é preciso que esse processo seja contido no campo. É preciso que investimentos sejam feitos no campo. É preciso que o campo pare de ser discriminado. Essa casa pode dar uma contribuição, parando com esse processo de discriminação, parando com essa imigração e criando realmente um interior do país, criando ao redor, um entorno do Distrito Federal, sadio, próspero, sustentado, com renda, de tal forma que as pessoas não precisem mais vir para a cidade, se afavelarem, viverem em condição subhumana, saírem da condição de pobre para a condição de mendicância. Isso que os senhores estão assistindo em Brasília, de carroça, de cavalo na rua, de gente ciscando lixo o dia inteiro, isso é uma impropriedade. Isso era ex-produtor rural que, não tendo como subsistir, pela falta de renda que nos foi tomada, acabaram demandando a cidade. Essas pessoas têm direito a ter uma vida digna, como tinham lá, como trabalhadores rurais. A oportunidade que nós queremos é de repor esse fato, repor essa condição. Queremos que seja dado ao setor rural o mesmo tratamento que é dado ao setor urbano, que não sejamos mais discriminados negativamente. Então, antecipadamente, em nome dos produtores que vieram aqui, que estão investindo uma tarde do seu dia, numa época de plantio, aqui nessa reunião, eu queria agradecer a presença dos senhores todos aqui conosco, prestigiando o seu sindicato, está aqui falando em nome dos senhores, agradecer aos deputados que nos ouviram, agradecer, por último, ao deputado Renato Rainha, feliz lembrança que teve de propor essa sessão solene. Muito obrigado. Senhor presidente, apenas para um breve comunicado, Luiz Estevam. informar ao meu caro amigo Nuri que em fevereiro de 1995, no elenco dos primeiros projetos apresentados por mim a esta Câmara Legislativa,
se encontrava o projeto de lei número 037, que exatamente tornava obrigatórios que 85% dos recursos do Fundef fossem destinados ao setor produtivo, acabando com aquele desvio de recursos em que o dinheiro do Fundef era simplesmente utilizado para a capitalização de empresas públicas falidas e inviáveis do ponto de vista de sobrevivência administrativa e financeira. Esse projeto de lei tramitou aqui na Câmara Legislativa, foi aprovado no dia 1/12, transformou-se em lei. É a lei número 962/95, de minha autoria, que destina 85% dos recursos do Fundef obrigatoriamente para projetos de incentivo à microempresa, empresas de pequeno porte, mini produtores, microprodutores, pequenos e médios produtores rurais. Portanto, eu gostaria de informar ao meu caro amigo Nuri e aos demais produtores rurais aqui presentes que uma das reivindicações muito bem colocadas pelo nosso presidente, ela já foi atendida através da lei já votada e aprovada aqui na Câmara Legislativa de minha autoria. E gostaria ainda de comunicar aqui com muita alegria uma presença que eu tenho certeza que é um fator de estímulo para todos nós, né? Que é a presença do superintendente do Banco do Brasil, Jair Bilac, que ao longo dos últimos anos tem sido um dos baluartes no desenvolvimento, no sentido de apoiar o desenvolvimento do Distrito Federal. Todos nós sabemos que os problemas do FCO não são problemas do Banco do Brasil, são problemas que transcendem ao próprio programa de criação do fundo e das taxas ali decididas, né? E evidentemente que nós sabemos o extraordinário esforço que tem sido feito no passado por Manuel Pinto, juntamente com o Jair, que já fazia parte daquela equipe, hoje por Jair Bilac, que efetivamente não fosse a atuação dele e a compreensão no problema dos produtores rurais, sem dúvida alguma, a gente estaria passando por muito maior dificuldade. Muito obrigado. Antes de... Presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Manelzinho. Eu não queria me manifestar, até porque a liderança do partido, o deputado Luiz Estevão, já fez as nossas palavras, é o pensamento do partido, mas não poderia deixar de dizer da nossa alegria de estar recebendo aqui os produtores rurais, Nurandraus, Renato Simplício, Luiz Gorga, Castanheira, e tantos outros companheiros, o Aníbal e tantos outros companheiros, que outrora estiveram aqui por diversas vezes na busca da titulação das terras, na busca de encontrar um título de propriedade que desse ao produtor rural a garantia de poder investir, de poder produzir e assim transformar o campo e fazer com que esse campo seja esse campo sonhado pelo presidente do Sindicato Rural. De nossa parte, fomos autores de projetos nesse sentido, aprovamos leis, infelizmente não foram implementadas ainda, mas eu acredito que o momento está propício para que possamos novamente, em novo ronde, conseguir, não digo todas as propostas produzidas por Nuri, mas, de repente, conseguir alguma coisa que dê dignidade e que possa fazer com que o campo seja um ponto de atração, não um ponto de expulsão de homens que vêm para a cidade mendigar. E nisso aí, o doutor Nuri tem toda a razão, é hora do Estado mudar a sua cara para propiciar aos produtores os meios necessários de uma produção digna e capaz de minorar o sofrimento da própria cidade, que está inchada, como disse, com mais de 180 mil desempregados. É a nossa participação e conte conosco, com o PMDB, e eu tenho certeza com todos os nossos deputados desta casa. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, também não poderia deixar, inicialmente, comentar o meu colega, o deputado Renato Rainha, pela brilhante ideia de homenagear os produtores e saudar os produtores aqui nessa casa, dizendo que nós trabalhamos muito, discutimos muito a questão da titulação da terra aqui no Distrito Federal. E como bem disse nosso amigo Nuri, lá em Braslândia, o primeiro projeto de colonização deu certo. Até hoje não foi parcelado, está lá os produtores. Nós somos, talvez, o maior produtor de Brasília, de folhagem, está dando resultados, exportamos. E quero deixar aqui para os produtores do PADEF uma lembrancinha que o companheiro Brizola, o companheiro de luta, foi eleito prefeito em Sandolândia e com certeza está lembrando de vocês lá da luta. Hoje ele passa por uma nova experiência,
mas trazendo no coração essa experiência maravilhosa de iniciar aqui em Brasília a produção de grão, que transportou as fronteiras de Brasília com o Cerrado, a exploração do Cerrado. Parabéns, os produtores, parabéns, deputado Renato Rainha. Pela ordem, senhor presidente, desta. Com a palavra, o deputado Miquel Paz. Bom, na realidade, em nome do PCdoB, eu gostaria de pedir desculpas por não ter estado no princípio dessa sessão, em função de uma atividade no CAIS, que é o Centro de Atendimento, que é um albergue, e por ser Semana da Criança e por eu ter uma atividade artística muito voltada a essa faixa etária, eu fui dispor do meu trabalho, oferecer o meu trabalho para essas crianças que se encontram ali em situação muito delicada. E aí, coincidentemente, ao ouvir as palavras proferidas um pouco anteriormente, em que colocava exatamente a questão das pessoas que vêm para Brasília na perspectiva de novos horizontes. E ali, nesse espaço, é que a gente tenha a dor de perceber quão cruel é esse sonho frustrado. E no CAIS, junto com mais ou menos umas 30 crianças, a gente imagina o quão diferente seria se essas crianças pudessem estar no campo, se essas crianças pudessem estar próximo dos seus pais, se essas crianças pudessem estar observando seus pais produzindo dias melhores para eles próprios. E a gente sente ainda que o nosso país, infelizmente, não acredita muito na produção rural como a grande saída de sobrevivência para a própria nação brasileira. E, por isso, eu quero, em nome do nosso partido, e ao mesmo tempo agradecer a feliz e brilhante ideia do deputado Renato Rainha em ter realizado essa sessão e dizendo que, naquilo que for possível, nós estaremos, com certeza, apoiando iniciativas como essas. Obrigado. Antes de encerrar esta comissão geral, eu gostaria de dizer da minha satisfação ao presidir essa comissão geral. Eu acho que foi uma oportunidade ímpar quando eu vejo aqui em plenário quase 100%, eu acho que 100% dos produtores aqui presentes são pessoas amigas, são pessoas que eu as conheço há muitos anos. Por isso, eu me sinto até emocionado ao presidir essa comissão geral. E gostaria de parabenizar o deputado Renato Rainha pela feliz iniciativa de homenagear os produtores rurais do Distrito Federal. Dizer para o Núrio Andraus também da nossa satisfação de tê-lo aqui conosco, nesta homenagem que ele representa aqui como presidente do Sindicato Rural do Distrito Federal, todos os produtores rurais. Dizer também da nossa satisfação de ter aqui agora o nosso superintendente do Banco do Brasil, Jair Antônio Bilac. E eu, como filho de produtor rural, morando aqui, nesse rincão do Distrito Federal, aqui há mais de 50 anos, poucos dias mais de 50 anos, filho de um produtor rural, fui aluno do Colégio Agrícola do Distrito Federal, tive a oportunidade de fazer um curso de agronomia e de ter uma ligação muito estreita mesmo, com a agricultura do Distrito Federal. Como agrônomo, logo que me formei, comecei a trabalhar aqui na área rural do Distrito Federal. Tive a oportunidade, graças a Deus, de estar por alguns dias também secretário de Agricultura aqui no Distrito Federal. Tive também a oportunidade de ser secretário de Agricultura do Estado de Roraima e tive uma enorme satisfação na minha vida de ter podido dirigir, na época do Elmo Cerejo, do secretário Pedro Dantas, um dos mais bem-sucedidos programas de assentamento rural do Distrito Federal e do Brasil, que foi o PADEF. Eu conversava há poucos momentos aqui com o Luiz Guest, que chegou aqui também no início do PADEF, e tem vários outros aqui, Bonato, Celestino, Renato Triac e outros mais, que trabalhamos juntos naquele início desse programa de assentamento. Me dizia o Luiz Guest
que, numa conversa que nós tivemos aqui, que no Distrito Federal já houve e já foi implantada uma reforma agrária. E é verdade. Não é? Na época, eu acho que o contrato de arrendamento era até um instrumento necessário naquele início, enquanto nós não tínhamos ainda incorporado no processo produtivo do Distrito Federal quase que a totalidade da sua área agricultável. Hoje, esses instrumentos já são obsoletos de contrato de arrendamento. Eu acho que nós temos que batalhar e trabalhar, Nuri, um dos itens que você traz aqui essa casa, a titulação. Mas eu gostaria também de dizer da pouca importância que o governo do Distrito Federal está dando para a agricultura do Distrito Federal, quando a gente vê que o percentual do orçamento, da dotação, programação orçamentária do Distrito Federal não ultrapassa 1,18% do orçamento do Distrito Federal destinado à agricultura do Distrito Federal. É uma brincadeira, não é? É uma falta de respeito. E eu quero, inclusive, pedir desculpa aos meus amigos, porque nesta casa aqui, nosso grupo de amigos da agricultura, eu acho que Renato Rainha, está pequeno, porque nós vimos aqui, permanecer aqui, os deputados Luiz Estevo, deputado Edmar Pirineus, deputado Manelzinho, o deputado Benício Tavares, o deputado Jorge Cauí e o autor desse requerimento, que é o Renato Rainha, e eu que não poderia faltar, e tivemos aqui também a satisfação de ter o Miqueias Paz agora. Mas eu acho que tinha que estar aqui toda a bancada governista, tinha que estar aqui todos os deputados, não para falar para os produtores, porque eu acho que não é esse o papel nosso aqui, não. Nosso papel aqui é mais de ouvir os que os produtores têm a dizer para os deputados, para esta casa, e que nós possamos transformar os reclames, os anseios dos produtores em leis. Porque muitos dos nossos deputados não conhecem o campo. Então, essa feliz iniciativa do Renato Rainha, e que a gente tem que parabenizar, que dá essa oportunidade de vir aqui, os produtores, pelo menos para um representante dele ter a oportunidade de falar. Mas eu quero dizer, Nuri Andraus, que no exercício da presidência agora, eu quero já colocar esta casa à disposição dos produtores rurais do Distrito Federal e do entorno, para que se realize aqui um grande seminário dos problemas da agricultura do Distrito Federal e do entorno, para que esta casa possa, e esse seminário possa ter ressonância nas autoridades do Distrito Federal, nas autoridades federais, para que possa enxergar a dificuldade que a agricultura brasileira vem enfrentando. É insustentável continuar com juro alto como está. Nós vimos o seguinte, que o produtor já não aguenta mais, no que pese o juro, no que pese todas as dificuldades, não é? As dificuldades de incerteza, de colheita, o alto custo dos insumos, ele ainda tem, às vezes, a perseguição por ser produtor. Nós vimos aqui hoje um exemplo do senhor Antonino Isoton, nosso amigo, que com dificuldade durante vários anos, ele colocou uma pequena suinocultura. Não é? E da suinocultura ele conseguiu transformar aquilo numa pequena agroindústria de embutidos, produção de salaminho. Agora, há poucos dias, ele foi embargado nas suas atividades, como se estivesse fazendo uma atividade clandestina, como se o trabalho dele fosse prejudicial à nossa sociedade. Nuri, eu quero já fazer minha aqui, ao encerrar essa sessão, as palavras do nosso líder, o Luiz Estevo, que também colocou os problemas aqui da agricultura do Distrito Federal. Seria cansativo repeti-los aqui, e também tão bem colocado por você, Nuri. E que nós, nesta casa, também ouvimos as palavras do Renato Rainha, que com muita propriedade coloca os problemas da agricultura do Distrito Federal. Essa casa, ela tem a obrigação de transformar em realidade
aqueles anseios da área rural. Portanto, eu quero, ao finalizar, simplesmente me colocar aqui, como toda a bancada, com certeza, do PMDB, com a bancada do PL aqui somando conosco, e toda a bancada da oposição, para essas questões que você me traz aqui nesses documentos, e que eu garanto passar para todos os gabinetes, mandar tirar cópia e passar para todos os gabinetes. Eu quero o seguinte: colocar o meu gabinete e à disposição de todos esses deputados, no sentido de dar encaminhamento às questões levantadas pelos produtores rurais do Distrito Federal, como foi o caso aqui desse grande problema que a Fundação não renova os contratos de arrendamento dos produtores, que vem trabalhando há vários anos, uns com 15 anos, outros até mais, e que agora vem cessada a sua atividade por falta simplesmente de uma lei que possibilite a mudança da lei orgânica do artigo, principalmente do 347, que impossibilita a renovação desses contratos de arrendamento. Eu acho que nós temos que ter uma alternativa rápida, urgente, para que possa dar continuidade e que finalize tudo isso na titulação das terras rurais do Distrito Federal. Portanto, eu encerro essa sessão me colocando aqui, toda essa casa, com satisfação, à disposição dos produtores rurais do Distrito Federal. Então, eu dou por encerrada esta comissão geral que homenageia os produtores rurais do Distrito Federal. Muito obrigado a todos.